Vamos para nosso segundo capítulo do livro Ave Maria, do Papa Francisco. Ontem nós fizemos a reflexão da Ave Maria cheia de graça e hoje nós vamos fazer o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. No segundo verso da Ave Maria dizemos: o Senhor é convosco. Penso que para Maria, Deus não é uma ação intelectual, mas uma busca, e como toda busca é inquieta e até mesmo perigosa. E eu gosto disso porque dizer o Senhor é convosco é um pouco como complemento de companhia. É como dizer: veja que no seu coração está acontecendo uma história de amor com Deus. No entanto, penso muitas vezes em toda história de amor. Com o amor e a surpresa vem também o medo. Podemos ter medo quando Deus bate à porta e nos chama para uma aventura? Claro, isso é um bom sinal. Se uma jovem de hoje em dia, uma garota de hoje, escuta um chamado especial do Senhor e não tem medo, significa que algo está faltando. Fico com uma certa dúvida. Em vez disso, quando, com entusiasmo por esse chamado, se experimenta também o medo, então se pode ir em frente, porque Deus chama para as coisas grandes e, se formos sinceros, reconheceremos nossa pequenez. É normal, é humano ter medo de se enganar e temer. No entanto, no caso dos jovens que sentem o chamado para seguir Jesus mais de perto, na vida consagrada, no sacerdócio e também no matrimônio, que esse chamado que se repete no tempo seja uma fantasia, uma ilusão. Há um medo aberto e um medo fechado. O medo fechado é aquele que faz de você um escravo. Você se torna filho dele. Esse medo não serve, não deixa você crescer. O aberto é o santo temor de Deus. Tenho medo, tenho temor, mas vou adiante experimentando ao mesmo tempo medo e insegurança. Na hora de tomar uma decisão, algumas pessoas costumam dizer: não tenha medo, estou ao seu lado, faço companhia a você. Mas no momento crucial da decisão, a pessoa se encontra tremendamente sozinha. Naquele dia, naquela sala, Maria estava sozinha com Deus. Papa Francisco, confesso que, quando penso em Maria, logo me recordo precisamente da figura do Papa, quando deve tomar uma decisão diante de Deus e diante da igreja. Penso que o Senhor é a pessoa mais solitária de todos os solitários do mundo. E gostaria de lhe perguntar: como fazer para não sucumbir sob o peso de semelhante medo? Aí o Papa responde: não apenas o Papa. Muitos homens e mulheres, em momentos difíceis da vida, têm que fazer uma escolha. Uma boa decisão é tomada graças aos conselhos, consultando as pessoas. Mas no momento decisivo, você está sozinho diante do Senhor. Maria estava sozinha naquele momento. Se assusta, no começo não entende bem, pois jamais havia imaginado um chamado desse tipo. Manifesta suas próprias dificuldades. No entanto, quando recebe a explicação, então vai adiante, sozinha, mas com o Senhor. A coragem de uma garota que, depois de ter compreendido o que se espera dela, aceita prosseguir. Aí o padre pergunta: de fato, as primeiras palavras de Maria no Evangelho são uma pergunta. Como é possível isso? Dizer a uma pessoa: o Senhor está com você, é fazer um anúncio. Papa Francisco, pensando na história do seu chamado sacerdotal, na Argentina, o Senhor sentiu o apelo dessa voz? Os chamados de Deus servem para libertar as pessoas também do medo? Por outro lado, o sonho das ditaduras é fazer delas verdadeiras escravas. Um dia, encontrei-me com uma mãe da Praça de Maio que me falou de sua filha, que foi jogada de um avião durante voos da morte na guerra. Como se faz para encontrar coragem para dizer a uma mãe para a qual foi anunciada a morte de um filho, de sua filha: o Senhor está com você? Aí o Papa respondeu: posso dizer o que fiz com elas. Há uma mãe que sofreu aquilo que sofreram as mães da Praça de Maio. Eu permito tudo.
Pode falar tudo, porque é impossível compreender a dor de uma mãe. Algumas me disseram, queria pelo menos ver o corpo, os ossos da minha filha, saber onde está sepultada. É uma experiência terrível, a de uma mulher a quem arrancaram um filho. Existe uma memória que chamo de memória materna, algo de físico, uma memória de carne e osso. Em memória, pode até explicar a angústia. Muitas vezes dizem, onde estava a igreja naquele momento? Por que não nos defendeu? Eu me calo e as acompanho. O desespero das mães da Praça de Maio é terrível. Não podemos fazer outra coisa que acompanhá-las e respeitar sua dor, tomá-las pelas mãos. Mas é difícil. Aí o padre fala, se lermos o Evangelho com olhos de mulher, com os olhos de Maria, uma coisa aparece claríssima. Onde está Maria, existe uma concentração extraordinária do Espírito Santo. Mas Maria foi uma mulher como todas as outras. Não entendeu de imediato como terminaria aquela história. Ela também teve que aceitar um mistério que ia se tornando mais claro com o passar do tempo. Um autor que lhe agrada muito, Romano Guardini, escreve que a fé de Maria é uma fé que persevera no incompreensível, esperando que chegue a luz de Deus. Maria teve que descobrir o mistério pouco a pouco, exercitando a memória, declarando sua pertença aos pobres de Deus, admitindo que o impossível para os homens é possível para Deus. Ela confiou. Aí o Papa responde, sim, ela confiou. No momento da apresentação de Jesus no templo, o velho Simeão disse algo a Maria que lhe falou de um sinal. Entre aspas, o que está escrito lá em Lucas 2, de 34 a 35. Eis que o menino está aqui para a ruína e edificação de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma. Mais tarde, 12 anos depois, quando Jesus ficou em Jerusalém, Maria experimentou uma terrível angústia. Aqui está um momento de espada, teria pensado, precisamente porque Simeão havia profetizado. Por isso, seguia o filho, sozinha no momento da anunciação e sozinha no momento da morte do filho. Forte, né? Muito forte. A fé, fidelidade e confiança. Hoje, estamos diante de uma das maravilhas do mundo, Maria, uma criatura humilde e frágil como nós, escolhida para ser mãe de Deus, mãe do seu Criador. Precisamente, olhando Maria, gostaria de refletir convosco sobre 3 realidades. A primeira, Deus nos surpreende. A segunda, Deus nos pede fidelidade. E a terceira, Deus é a nossa força. A primeira aí, Deus nos surpreende. É precisamente na pobreza, na fraqueza, na humildade que Ele se manifesta e nos dá o seu amor, que nos salva, cura e dá força. Pede somente que sigamos a sua palavra e tenhamos confiança nele. Esta é a experiência da Virgem Maria. Perante o anúncio, não esconde a sua admiração. Fica admirada ao ver que Deus, para se fazer homem, escolheu precisamente a ela, jovem de Nazaré, que não vive nos palácios do poder e da riqueza, que não realizou feitos extraordinários, mas que está disponível a Deus, sabe confiar nele, mesmo não entendendo tudo. Até sublinhei esse pedaço, porque achei bem forte. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Está lá em Lucas 1,38. Essa é a resposta dela. Deus nos surpreende sempre, rompe os nossos esquemas, põe em crise os nossos projetos e diz-nos, confia em mim, não tenhas medo, deixa-te surpreender, sai de ti mesmo e segue-me. Hoje, perguntemo-nos todos se temos medo daquilo que Deus poderá nos pedir ou está pedindo. Deixa-me surpreender por Deus, como fez Maria,
ou fecho-me nas minhas seguranças? Seguranças materiais, seguranças intelectuais, seguranças ideológicas, seguranças dos meus projetos? Deixo verdadeiramente Deus entrar na minha vida? Como eu lhe respondo? O segundo ponto, lembrar-se sempre de Cristo, da memória de Jesus Cristo. Isso significa perseverar na fé. Deus surpreende-nos com amor, mas pede fidelidade em segui-lo. Podemos nos tornar não fiéis, mas Ele não pode, Ele é o fiel. E pede-nos a mesma fidelidade. Pensemos quantas vezes já nos entusiasmamos por qualquer coisa, por uma iniciativa, por um compromisso, mas então, ao surgirem os primeiros problemas, abandonamos. E, infelizmente, isso acontece também com as opções fundamentais, como a do matrimônio. É a dificuldade de sermos constantes, de sermos fiéis às decisões tomadas, aos compromissos assumidos. Muitas vezes é fácil dizer sim, mas depois não conseguimos repetir esse sim todos os dias. Não conseguimos ser fiéis. Esse termo sim, eu acredito que está referindo até o próprio sim de Maria, né? A forma do sim que é usada aqui nos faz lembrar do sim de Maria. Olha, ó. Maria disse o seu sim a Deus. Um sim que transformou a vida humilde de Nazaré. Mas não foi o único. Muito pelo contrário, foi apenas o primeiro de muitos sims pronunciados no seu coração, tanto nos seus momentos felizes como nos dolorosos, tantos sims que culminaram no sim ao pé da cruz. Então, aqui hoje, muitas mães pensam até onde chegou a fidelidade de Maria a Deus. Ver o seu único filho na cruz. A mulher fiel, de pé, destruída por dentro, porém forte e fiel. Vou até sublinhar isso aqui, viu? Muito forte isso aqui. E me pergunto, sou um cristão de vez em quando ou sou um cristão sempre? Infelizmente, a cultura do provisório, do relativo, penetra também na vivência da fé. Deus pede-nos para lhe sermos fiéis todos os dias, nas ações cotidianas. E acrescenta, mesmo se às vezes não lhe somos fiéis, Ele é sempre fiel e com a sua misericórdia não se cansa de nos estender a mão para nos erguer e encorajar a retomar o caminho, a voltar para Ele e confessar-lhe a nossa fraqueza, a fim de que nos dê a sua força. E este é o caminho definitivo, sempre com o Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos pecados. Nunca podemos ir pela estrada do provisório. Isso nos destrói. A fé é a fidelidade definitiva, como a de Maria. O último ponto, Deus é a nossa força. Vejamos Maria. Depois da anunciação, o primeiro gesto que ela realiza é um ato de caridade com a sua parente, Dona Isabel. E as primeiras palavras que profere são: a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, um cântico de louvor e agradecimento a Deus, não só pelo que fez nela, mas também pela sua ação em toda a história da salvação. Tudo é dom dele. Se conseguirmos entender que tudo é dom de Deus, então quanta felicidade teremos no nosso coração. Tudo é um dom dele. Ele é a nossa força. Dizer obrigado parece tão fácil e todavia é tão difícil. Quantas vezes dizemos obrigado em família? Esta é uma palavra-chave de convivência. Com licença, perdão, obrigado. Se numa família se dizem essas palavras, a família vai à frente. Com licença, perdão, obrigado. Quantas vezes dizemos obrigado à nossa família? Quantas vezes dizemos obrigado a quem nos ajuda, vive perto de nós e nos acompanha na vida? Muitas vezes damos tudo isso como pressuposto. E o mesmo acontece com Deus. É fácil ir até o Senhor para pedir uma coisa, mas ir agradecer-lhe, esqueci. Continuando a Eucaristia, invocamos a intercessão de Maria para que nos ajude a deixarmos-nos surpreender por Deus sem resistências, a sermos fiéis a Ele todos os dias, a louvá-lo, a agradecê-lo
porque Ele é a nossa força. Vou dar continuidade aqui no terceiro capítulo, que é: Bendita sois vós entre as mulheres. A Maria, primeiro o anjo e depois a prima Isabel, dizem uma coisa. Entenda. Bendita sois vós entre as mulheres. Relaciona o verbo bendizer como um conceito de esperança. Existem coisas que podem nascer sobre a dificuldade. Em palavras simples, o que significa que Maria, entre todas as mulheres, era bendita? Essa foi a pergunta que o padre fez. Vamos escutar a resposta agora do Papa. Maria é bendita porque nasceu sem culpa, sem pecado. Foi acolhida para ser mãe, para dar carne a Deus. E dar carne a Deus não é uma bênção? Nossas mães, quando nos conceberam e depois deram à luz, não eram benditas e felizes porque havia dado vida a um filho? Pensamos, portanto, em Maria, que concebe precisamente de Deus e dá carne a Deus. Uma bênção maior do que a de todas as nossas mães? Aí o Papa pergunta. Ao ler o Evangelho, compreendemos que a sala de estar de Maria era a estrada. Olha, ao ler o Evangelho, compreendemos que a sala de estar de Maria era a estrada. Maria vivia uma vida ordinária, como aquela que nos contava também Dom Tonino Belo, que ia ao mercado, barganhava os preços. Vejo também as mesmas angústias. Situar Maria na estrada não significa banalizá-la, mas levar em consideração o contexto no qual ela se preparou, com a vida simples, para estar disponível em relação a Deus e ao seu chamado. Maria é uma mulher que levou uma vida normal. O que é normalidade? O Papa responde: viver com o povo e como o povo. Não é normal viver sem raízes com o povo, sem vínculo com o povo histórico. Nesse caso, surge um pecado que agrada muito o Satanás, nosso inimigo, o pecado do elitismo. O elitista não sabe o que significa viver com o povo. Quando fala de elitismo, não me refiro a uma classe social. Falo de uma atitude da alma. Pode-se pertencer a uma igreja elitista, mas como diz o Concílio, o Vaticano, a igreja é o santo povo fiel de Deus. A igreja é povo de Deus, e ao diabo agradam as elites. Aí o padre comenta: quem sabe, exatamente por isso, nos impressiona a normalidade dessa mulher. O tema da bendita nos leva ao do afeto. O Deus cristão é um Deus afetuoso. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Senhor escreveu: sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Se o Senhor evoca essas duas palavras pensando em Maria, provavelmente alguém a colocou em seu coração. Quem lhe ensinou a ternura de Maria quando era criança? Aí o Papa responde: algumas mulheres da minha família, minha mãe e minhas avós, uma em particular, e a irmã religiosa que me preparou para a primeira comunhão, silenciosa, bondosa, recordo como nos ensinava o amor por Nossa Senhora. A essa mulher está ligada uma experiência muito profunda. Em 17 de outubro de 1986, voltei para a Argentina, vindo da Alemanha, e me disseram que ela havia falecido exatamente naquele dia. No dia seguinte, bem cedo, sentei-me ao lado do seu caixão e não saí daquele banco da igreja até às 3 horas da tarde, rezando e recordando. Depois, a acompanhei ao cemitério. Quem sabe essa mulher tenha sido a que mais me ensinou sobre Maria. Chamava-se Dolores. Aí o padre comenta: o Senhor frequentemente se recorda de uma avó. Aí ele respondeu: uma avó com a qual eu tinha um vínculo especial. Meus avós paternos viviam a cerca de 50 metros da nossa casa. E quando minha mãe teve o segundo filho, 13 meses depois de mim, minha avó vinha todas as manhãs me buscar
e me devolvia em casa lá pelas 4 da tarde. Poderia dizer que minha língua materna é o piemontes, porque os avós falam entre eles em dialeto, e isso teve grande influência em minha vida. O sorriso de se sentir povo. Começar o ano lembrando a bondade de Deus no rosto materno de Maria, no rosto materno da igreja, no rosto das nossas mães, protege-nos daquela doença corrosiva que é a orfandade espiritual. A orfandade que a alma vive quando se sente sem mãe e lhe falta a ternura de Deus. A orfandade que vivemos quando se apaga em nós o sentido de pertença a uma família, a um povo, a uma terra, ao nosso Deus. A orfandade que encontra espaço nos corações narcisistas, que sabe olhar só para si mesmo e para os próprios interesses, e cresce quando esquecemos que a vida foi um dom. Devemos nossa vida a outros e somos convidados a partilhá-la nessa casa comum. Foi essa orfandade autorreferencial que levou Caim a dizer: sou porventura guarda do meu irmão, lá em Gênesis 4:9. Como se declarasse: ele não me pertence, não o reconheço. Tal atitude de orfandade espiritual é um câncer que silenciosamente enfraquece e degrada a alma. E assim, pouco a pouco, nós vamos degradando, já que ninguém nos pertence e nós não pertencemos a ninguém. Degrado a terra porque não me pertence. Degrado os outros porque não me pertencem. Degrado a Deus porque não lhe pertence. E por fim, acabamos por nos degradar a nós próprios, porque esquecemos quem somos e o nome divino que temos. A perda de laços, dos laços que nos unem, típica da nossa cultura fragmentada e dividida, faz com que cresça essa sensação de orfandade e, por conseguinte, de grande vazio e solidão. A falta de contato físico e não virtual vai cauterizando os nossos corações, fazendo-lhes perder a capacidade de ternura e da maravilha, da piedade e da compaixão. A orfandade espiritual nos faz perder a memória do que significa ser filhos, ser netos, ser pais, ser avós, ser amigos, ser crentes. Faz-nos perder a memória do valor da diversão, do canto, do riso, do repouso, da gratuidade. Celebrar a festa da Santa Mãe de Deus faz brotar novamente em nosso rosto o sorriso de nos sentirmos povo, de sentir que nos pertencemos, saber que as pessoas, somente dentro de uma comunidade, de uma família, podem encontrar a atmosfera, o calor que não permite aprender a crescer como seres humanos e não como os meros objetos destinados a consumir e ser consumidos. Celebrar a festa da Santa Mãe de Deus lembra-nos de que não somos mercadoria de troca, nem terminais receptores de informação. Somos filhos, somos famílias, somos povo de Deus. Celebrar a Santa Mãe de Deus impele-nos a criar e a criar espaços comuns que nos deem sentido de pertença, de enraizamento, que nos façam sentir em casa dentro da nossa cidade, em comunidade, que nos una e sustentam. Jesus Cristo, no momento do dom maior, que foi o dom da sua vida na cruz, nada quis reter para si e, ao entregar a sua vida, entregou-nos também sua mãe. Disse a Maria: eis o teu filho, eis os teus filhos. E nós queremos acolhê-la em nossa casa, em nossa família, em nossa comunidade, em nosso país. Queremos encontrar o seu olhar materno, aquele olhar que nos liberta da orfandade, aquele olhar que nos lembra que somos irmãos. Isto é, eu pertenço a você, que você me pertence, que somos da mesma carne. Aquele olhar que nos ensina que devemos aprender a cuidar da vida do mesmo modo e com a mesma ternura com que ela cuidou, semeando esperança, semeando pertença, semeando fraternidade. Encerramos. Eu gosto tanto de ler que leria o livro todo aqui, mas já está quase terminando. Ave Maria, primeiro capítulo. Ave Maria cheia de graça, primeiro capítulo. O Senhor é convosco, segundo capítulo.
Bendita sois vós entre as mulheres. E amanhã eu vou continuar com bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Espero que tenham gostado. 25 minutos apenas de leitura. E assim a gente termina. Deixa eu ver, com mais dois vídeos. Com mais dois vídeos a gente termina a leitura desse livro. Eu também, hoje eu tô finalizando, né? Tô no último capítulo desse aqui, ó. Crer ou Não Crer, de Padre Fábio de Mello com Leandro Carnal. Muito bom também. Vou colocar essas florzinhas aqui pra deixar nosso ambiente ainda mais agradável aí pra Maria. Espero que tenham gostado. Beijo, beijo, até amanhã.